Para isso, vamos passar a palavra ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulista, Francisco Aparecido Felício. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o deputado Pedro Bigatti e, ao cumprimentá-lo, eu cumprimento os demais deputados. Quero cumprimentar o vereador aqui da cidade de Vinhedo, o Carlinhos Páfaro, e, ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos os vereadores. Cumprimentar o secretário de Transportes aqui da cidade de Vinhedo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Vinhedo, senhoras e senhores. O Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias Paulistas, quando sua diretoria resolveu colocar a público essa ideia, essa campanha para a volta do transporte ferroviário de passageiros, inicialmente aqui nessa região, o fez de forma bastante consciente. Até porque, juntamente com os demais sindicatos ferroviários que atuam na malha da antiga FEPASA, nós sofremos bastante quando a FEPASA foi privatizada. E esse sofrimento não se deu só porque nós estávamos perdendo emprego, perdendo uma empresa que durante longos anos atendeu a população do estado de São Paulo. Nós perdemos uma empresa que foi a responsável, logicamente, que antecederam outras empresas ferroviárias, mas que acabaram sendo reunidas na FEPASA e acabaram sendo responsáveis pelo desenvolvimento de grande parte do interior do estado. E perdemos tudo isso por pura falta de visão política de transporte dos governantes à época. Tudo isso foi feito em nome de uma dívida que continua infinitamente maior do que a que existia à época em que se decidiu pela privatização da ferrovia. E não foi só a ferrovia no estado de São Paulo que sofreu com isso. A ferrovia no Brasil como um todo sofreu e sofreu muito. O Brasil como um todo perdeu e perdeu muito. Aqui no estado de São Paulo, diferente do que aconteceu com as rodovias, o tratamento com a ferrovia foi no sentido inverso. As rodovias receberam, se não um tratamento, receberam uma maquiagem, ou foi feito toda a infraestrutura, ou toda a estrutura necessária, e depois, então, foi privatizada. E nós passamos a receber de presente, a cada viagem que nós fazemos, o pagamento do pedágio. Com a ferrovia, fizeram ao contrário. Desvalorizaram, desmontaram, arrebentaram com a ferrovia, fizeram com que a população do estado de São Paulo pedisse para que acabasse com a FEPASA, para que ela fosse efetivamente privatizada, porque ela já não atendia mais aos seus propósitos, notadamente na questão dos passageiros. Quando isso aconteceu, um pouco antes, a FEPASA foi cindida parcialmente e criou-se, juntamente com parcela da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, deram vida à CPTM, que havia sido criada em 1993. Depois disso, foi privatizada a operação ferroviária de carga e o consórcio que assumiu essa operação na Malha Paulista ficou apenas e tão somente com a obrigação de manter por até 12 meses os trens que eventualmente estivessem em funcionamento à época da privatização. E daí
para acabar de vez com o transporte de passageiros foi num passe de mágica. A partir desse momento, nós ficamos reféns de um único meio de transporte aqui na região. O transporte rodoviário, seja ele o carro, seja o ônibus, enfim, nós só temos esse para ir daqui a São Paulo, de Campinas a São Paulo, nessa região. Nossas rodovias, que estão entre as melhores do país, já não suportam mais o volume de veículos que todo dia trafega nesse trecho. Eu estou falando só de Campinas a São Paulo porque nossa briga nesse momento envolve esse trecho da cidade, que envolve as cidades de Campinas, Valinhos, Vinhedo e Louveira, nessa questão de trens de passageiros, porque Jundiaí já é servido por esse meio de transporte. Então, hoje nós temos toda a dificuldade de mobilidade de massa nesse trecho. E por que que nós encampamos isso? Porque não existe nenhum outro meio de transporte que possa atender à necessidade da população nesse trecho, de Campinas a São Paulo. Se nós fizéssemos, ainda que fizéssemos mais duas, mais uma Anhanguera, mais uma Bandeirante, o nosso problema continuaria enorme, porque São Paulo continuaria da forma como é hoje, com toda a dificuldade que se tem depois que nós chegamos em São Paulo pelas marginais, e daí para frente eu acho que é um problema que todos aqui já enfrentaram, ou enfrentam. Isso, além de encarecer o transporte, inviabiliza para muita gente, porque aquelas pessoas que conseguem um trabalho em São Paulo vão se deslocar para lá de que forma? Nem todas as empresas proporcionam um transporte particular, privado, que possa estar fazendo isso. Por ironia do destino, até mesmo a FEPASA, quando pouco antes de estar encerrando aí as atividades em Jundiaí, transferiu todos os seus empregados de lá para Campinas e oferecia o transporte rodoviário para os seus empregados. Mesmo tendo a linha aí, nem a própria FEPASA transportou os seus empregados nesse trecho. E por que que nós escolhemos esse trecho? Escolhemos pela estrutura que ele tem. O trecho de Campinas a Jundiaí tem cerca de 40 quilômetros e é servido por duas vias férreas. E só uma delas está sendo utilizada hoje pela MRS, que é uma companhia de logística que se vale de um contrato que ela mantém com a ALL para utilizar esse trecho. Porque a ALL, que detém a concessão, ela não faz uso, ela não transporta nada nesse trecho de Jundiaí a Campinas. Absolutamente nada. Vocês não veem trens da ALL, vagões da ALL nesse trecho, porque não é utilizado. E por esse aspecto, por essa característica, o investimento necessário a ser feito para a retomada do trem de passageiro nesse trecho, com certeza é infinitamente menor do que em outros, que fatalmente seria necessário aí desapropriações, um investimento muito alto em infra e superestrutura, para que pudesse, então, estar funcionando. Então, veja, nós temos a via, nós temos as estações, todas as estações de Louveira a Campinas, elas estão nas mãos das prefeituras. Evidente que nós precisamos mais do que isso, do que a estação, do que a via. Nós precisamos da vontade, da boa vontade do governo do Estado, nós precisamos da boa vontade do governo federal, porque as concessões, elas são concedidas, evidentemente, pelo governo federal, é ele o poder concedente, e
Dessa forma, estando esse trecho nas mãos de uma concessionária, é preciso que o governo também intervenha, o governo federal intervenha, para que possibilite essa utilização. Porque o governo federal ficou com a obrigação, dentro do edital de privatização, ficou com a obrigação de, posteriormente, licitar o transporte de passageiros e não fez. Então, essas foram as razões que levaram o Sindicato da Paulista a abrir essa campanha, que de imediato recebeu a adesão das 3 cidades, por suas câmaras municipais, por seus prefeitos. Recebemos a valiosa colaboração do deputado Pedro Bigardi e de outros deputados, né, para estar dando apoio e estarem trabalhando conosco nesse projeto de restabelecer o transporte de passageiros, inicialmente entre Campinas e Jundiaí, que a gente estaria fazendo isso, estaríamos chegando a São Paulo. Muito tem se ouvido falar da inviabilidade de fazer isso nesse momento em virtude do TAV, o trem de alta velocidade. E não é, para nós não conseguimos enxergar essa dificuldade, porque nós estamos tratando, nós estamos olhando para um público diferente. O público que nós pretendemos atingir com esse transporte é aquele de baixa renda. É o trabalhador, é o estudante que precisa se deslocar entre essas cidades, seja de Campinas para Jundiaí, para São Paulo e vice-versa, que a CPTM pode atender. Ela pode, e nós entendemos que deve atender. Porque eu tenho dito que a CPTM é uma companhia paulista de trens, e não paulistana. Ela não pode ficar restrita à cidade de São Paulo ou à região metropolitana de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo está abrindo licitação para que seja implantado um transporte, lá um veículo leve sobre trilho, na Baixada Santista, integrado com o sistema rodoviário que existe lá, um outro na região de Sorocaba, e diz que a região de Campinas está sendo contemplada com o TAV, e aí há uma dificuldade maior de estar se fazendo isso. O que nós não entendemos dessa maneira, até porque o próprio governador nos disse, pouco antes da eleição, que ele tinha um projeto ferroviário para o estado de São Paulo e que contemplaria, sim, toda essa região, inclusive a região de Campinas. E se hoje já foi lançado aí o Expresso Jundiaí, que estará ligando, um trem expresso ligando Jundiaí a São Paulo, por que nós não seremos contemplados, sendo uma região que envolve aí mais de 2 milhões de habitantes? E, logicamente, se entendemos a região metropolitana de Campinas, um número muito maior. Então, quando nós fizemos isso, fizemos de forma consciente e não vamos parar por aí. Não vamos parar quando encerrarmos aí as audiências públicas, como não estamos somente fazendo isso. Estamos conversando com autoridades na área federal, no estado de São Paulo também, com a concessionária que detém aí hoje essa concessão. Tivemos uma sinalização positiva deles nesse sentido e vamos precisar, acima de tudo, da participação de vocês. Daí a razão de estarmos abrindo essas audiências para que a população participe, para que a população possa cobrar dos seus representantes em todos os níveis a volta desse transporte, porque eu não tenho dúvida que é uma necessidade e não tenho dúvida que todos vocês concordam com isso.